E aí, gente? Enfim, vamos falar do Girona, hein? Cara, que absurdo. Que time interessante, que história. Há 2 temporadas atrás, na segunda divisão da Liga Espanhola, da La Liga, um time que tem pouquíssimas participações, salvo engano, é a quarta participação do Girona na primeira divisão. Vizinho do Barcelona, também um time da Catalunha, mas que tem pouquíssima expressão no futebol. Comprado pelo Grupo City, pertencente ao grupo que detém o Manchester City e outros clubes mundo afora, que com investimento até que bem razoável, bem limitado, digamos assim. Óbvio que para uma La Liga pode até estar à frente de 5, 6, 7, 8 times a nível de desempenho de folha salarial, a nível de tamanho de folha salarial, investimento para a temporada, mas ainda assim muito aquém do que é o próprio Grupo City com o Manchester City. Um time que está na Premier League que recebe um investimento imensamente maior. Multiplica isso aí por umas 80 vezes e olha lá. Mas que ainda assim com investimento curto para padrões de gigantes europeus, tá fazendo uma temporada absurda, cara. O Girona nesse momento é o segundo lugar na La Liga, empatado em pontos com o líder Real Madrid. Ambos têm 48 pontos em 19 partidas, 10 pontos à frente do terceiro e quarto colocados, Atlético de Madrid e Barcelona. O Girona tem 10 pontos à frente de ambos e venceu ambos no primeiro turno. A gente está com 19 partidas jogadas, o Girona venceu o Atlético de Madrid por 4-3 no estádio de Montilivi, sua casa. E, cara, jogando muito. Foi um belo jogo, eu consegui assistir boa parte dele, uns 70 minutos da partida. Trocação, um Girona que não se acovarda, um Girona que não teme os adversários de maior porte da Espanha. E com esse modelo de jogo surpreendeu o Atlético de Madrid e surpreendeu o Barcelona, que muito provavelmente não imaginavam no início da temporada que iriam perder, como perderam para o Girona, jogando em vários momentos pior que o adversário. O time treinado pelo Mitchell, o técnico espanhol, o Michel, cara, joga muito bem, tá? Eles têm uma diversidade ofensiva extremamente interessante. Um time que gosta de marcar alto, inclusive fez um gol assim no Atlético de Madrid, uma pressão alta que faz o Coque errar e perder a bola praticamente na sua área. No rebote, se não me engano, é o gol do Savinho. Inclusive conta com jovens brasileiros como Savinho e Ian Couto, muito importantes para o funcionamento e para a criação desse time. O Girona que opera muito, faz muito da sua atividade, passa pelos lados do campo, além da pressão alta, é um time que cobre muito bem o campo, amplia muito bem. De um lado, às vezes, o Ian Couto, do outro, o Savinho. Você tem participações do Valery, o próprio Pablo Torre também caindo pelos lados. Um time muito completinho, sabe? O Tsigankov tem boas opções, um elenco jovem que aposta nesse perfil de contratações. Mas para o futuro, é um time como, por exemplo, se você pega o Valery, tem 20 anos, o Ian Couto tem 21, o Savinho tem 19, recém-completos, o Tsigankov tem 24 anos. O mais experiente talvez seja o Alex Garcia do time titular, do meio para frente, que é o capitão do time que tem, se não me engano, são 28 anos de idade e está com interesse do Barcelona, mas que eu nem sei se sai, porque identificado com o clube e o Girona vai fazer todo o esforço para mantê-lo. E como é um time que detém do apoio do Grupo City, é um time que não precisa de dinheiro assim. Essa é uma questão para o Girona, porque a história é muito bonita aqui. Vencer o Barcelona dominando o adversário fora de casa, vencer o Atlético de Madrid em casa, estar o primeiro turno com 48 pontos conquistados, empatado em pontos com o líder Real Madrid, 10 pontos à frente do terceiro lugar, numa média que, por exemplo, se não me engano, a conta é feita pelo Marcelo Beckler. Eu vi no vídeo dele que, se não me engano, são 63 pontos, 65 que classificam um time para a Liga dos Campeões na La Liga, em média. O Girona precisa de mais 15 pontos, digamos assim, para se classificar para a Champions League. É um time que está na sua quarta primeira divisão na história, na sua história, né? E pode se classificar com certa antecedência para a Champions League. Precisa de mais 15 pontos em 19 partidas que vai disputar, ou seja, se conseguir 15 empates, estará na Champions. Isso é muito relevante. E jogando bom futebol e conseguindo bater de frente com folhas maiores, como o Atlético e Barcelona, com times com mais investimento que esperavam mais, como o próprio Barcelona, que se reforçou para esperar mais. No mínimo, competir por um título de La Liga que tem ficado distante por deméritos próprios, enquanto o Girona tem muitos méritos, jogando um futebol vistoso, propositivo, que vai à frente, que marca em cima, que cria pelos lados, que tem um elenco jovem, mas muito competente e com a cabeça no lugar, treinado por um Michel surpreendente, que ninguém basicamente conhecia, muito regionalizado na própria Espanha, mas que tem feito um belíssimo trabalho na temporada. E fica a dúvida, primeira, será capaz de fazer o que o Leicester fez? Surpreender um país de uma das top 5 ligas nacionais europeias e vencer
o campeonato nacional, vai conseguir bater o Real Madrid, tá ficando provável que termine à frente do Atlético de Madrid e Barcelona. Até pelo que fizeram em confronto direto, até pela consistência do Girona. Só se bater uma de Botafogo, se a pressão em cima do elenco jovem, a pressão por um título, a pressão por ficar no topo da tabela, mais próximo do final do fim do campeonato, isso pode pesar para o elenco jovem. Pesou para o Dortmund, pesou para o Arsenal na temporada passada. Isso pode abalar um pouco, mas caso se mantenha consistente como é, com o Dovbyk sendo um dos artilheiros da liga e também um dos maiores assistentes, Ian Couto e Savio nessa lista, Alex Garcia, regente do meio campo, uma zaga com o próprio Daley Blind, que tem um poder ofensivo de cruzamento, de achada bem interessante, é um cara muito bom passador. Arnau Martínez, lateral direito, é um time muito jovem, mas com muita qualidade. E para além disso, porque o Leicester, ele foi campeão, ele surpreendeu o mundo, ele fez isso em uma temporada, depois ele voltou a disputar em meio de tabela, acabou rebaixado na temporada passada. E ganhando muito mais do que o Girona ganharia normalmente. Porque aí entra a questão, o Girona é do Grupo City. Até que ponto o Grupo City não pode dizer, poxa, a gente investiu 20% do que a gente podia ou pretendia. E bateu Liga dos Campeões, bateu campeão. Por que não investir 80% do que a gente pode? Por que não manter um investimento alto? Dobrar, triplicar. Por que não investir com que o Girona se faça um outro Manchester City? Um time que tinha uma certa tradição, bem menos até do que o City tinha na Inglaterra, mas que não disputava, não figurava nas principais peças e topo de tabela de Premier League há anos, chegou à terceira divisão. Por que não fazer com que o Girona esteja sempre ali, batendo no teto da La Liga, primeiro, segundo, terceiro, até quarto? Seria histórico. E o Girona pode. O Leicester sucumbiu ao investimento alto de todos os outros adversários e que ele não se sobressaía. O Girona pode se sobressair a 15 dos times de La Liga, se o City quiser. E eu acho provável que queira. Então, atentos ao Girona, senhores, porque por mais que ele não possa fazer história nessa temporada, se sucumbir ao Real Madrid, se o Real fizer uma temporada mais consistente, o Real, por mais que tenha muitas lesões, é um time muito forte, com um elenco muito vasto, muito melhor em qualidade técnica, individualmente, de nomes que o Girona, pode se manter consistente e pintar campeão, mas o Girona não pode se basear só nessa temporada. O Girona tem um apoio financeiro, tem um aporte e tem o planejamento para se prolongar. Quem sabe o Girona, com o apoio do City, não pode fazer uma década interessante. Aguardemos. Pelo fim da história dessa temporada, se ele vai marcar o seu nome nos livros de história do futebol mundial, como ninguém esperava, e se ele pode fazer isso nos anos subsequentes. Aguardemos. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se inscreve no canal se está chegando agora, curte e comenta. O que você acha? O Girona vai ser campeão de La Liga? Comenta aí, até o próximo e tchau, antes que os vizinhos façam mais barulho. Valeu!